Olá, estou de volta e temos muita coisa para conversar. Vamos para cima! Os gráficos representam períodos de movimentações na Bolsa de Valores que podem ser diário, semanal, mensal, anual ou outro período que você julgue melhor. Até mesmo, você pode configurar para ser exibido em minutos. Tá louco? Para que eu precisaria ver o gráfico em minutos? Na boa, pode parecer coisa de louco mesmo, mas para alguns tipos de investimentos o gráfico de minutos é muito útil. Apesar de um período muito breve de quase impossível determinação de movimentos para cima, para baixo ou manutenção, ele serve para os investimentos mais agressivos. Por exemplo, existem os derivativos das ações que são as opções. Não, calma. Isso você não precisa aprender agora. Esse conhecimento é muito avançado para falarmos agora. Eu só quero demonstrar que para esse tipo de investimento o gráfico de 5 minutos cai como uma luva, pois às vezes os próximos 5 minutos seguintes podem te dar um bom lucro ou tirar boa parte dele. Mas relaxa, essa não é a nossa preocupação agora. O gráfico que quero demonstrar agora é o gráfico de linhas. Como o próprio nome já diz, esse gráfico é representado por linhas que se juntam em movimentos determinados por períodos. Vou explicar. Vou começar por ele, por ser o mais simples de entendimento. Esse gráfico tem por base os preços de fechamento de cada período. Para facilitar mais ainda, por período podemos entender o preço de fechamento de uma ação do dia. Um exemplo. A Petrobras fechou o dia de ontem no valor de R$ 13,13 e abriu a R$ 13. Esses valores marcarão a movimentação do dia e servem de informações para criar a figura gráfica. Lembrando que o gráfico trata dos preços de fechamento, pois neste gráfico acredita-se que o ponto crítico foi o valor que a ação fechou. De novo, estou falando de ação, mas poderia ser o índice Bovespa, Dow Jones, dólar, ouro, petróleo, boi gordo, soja, café, enfim, qualquer coisa que tenha um preço de fechamento. Outro gráfico que vamos trabalhar é o gráfico de barras. Assim como o gráfico de linhas, o gráfico de barras é representado por barras. Entretanto, diferentemente do gráfico de linhas, que marca apenas o preço do fechamento, o gráfico de barras marca os preços de abertura e fechamento do ativo em questão. Além disso, marca também as máximas e mínimas obtidas no dia. Vou explicar. Vamos voltar de novo nas ações da Petrobras. Lembra que eu falei que o valor do preço de fechamento do dia anterior tinha sido de R$ 13,13 e a abertura tinha sido de R$ 13? Então, esses dois valores já farão parte do gráfico de barras, mas ainda faltam dois outros valores para que ele marque a sua totalidade para uma boa análise gráfica, a variação do dia. Por exemplo, a ação abriu a R$ 13, mas teve uma oscilação que a fez cair para R$ 12,93, que ao longo do dia foi a R$ 13,18, fechando em R$ 13,13. Abertura, R$ 13. Fechamento, R$ 13,13. Mínima do dia, R$ 12,93. Máxima do dia, R$ 13,18. Conclusão, a ação fechou em alta, pois o valor de fechamento foi maior que o valor de abertura. Entretanto, tivemos em algum momento do dia uma oscilação de queda, mas que depois teve uma variação para cima, superando o valor de abertura, demonstrando a força compradora que estava entendendo que esse valor era bom para comprar. Não importa os motivos dos compradores, mas era isso que eles entenderam do dia. No caso da oscilação de queda, os vendedores entenderam que era hora de vender e que o valor poderia ser ofertado por um valor mais baixo que o da abertura, que agora não importa os motivos também. Então, é assim que funciona. Por fim, os investidores acrescentam outras informações, como o volume ou montante financeiro negociado. Isso significa a quantidade de ações que foi negociada. No dia anterior a esse, foram negociadas 2 milhões de ações. Significa que o volume foi o dobro. Para alguns analistas, significa que esse dia foi mais significativo. Mas não vamos entrar nesse mérito agora.
Vamos falar sobre o próximo gráfico, que é o candlestick. Esse gráfico é o mais usual no mercado, pois sua representação gráfica permite uma melhor visualização da movimentação do dia ou período trabalhado, por também apresentar cores diferentes. Essas cores demonstram se o dia fechou em alta ou em baixa, ou seja, se o preço de fechamento foi maior que o da abertura, fechamento em alta, ou se o preço de fechamento foi menor que o preço da abertura, fechamento em baixa. Sacou? Então, continua comigo. Vamos ao raciocínio. Isso serve para melhor representar e chamar a atenção do analista gráfico, por isso ele é o mais usual. Eu estou encerrando aqui essa aula e espero que você esteja acompanhando tudo e aprendendo todos esses conceitos. A próxima aula é sobre períodos gráficos. Te vejo nela. Tchau!